Nesse vídeo, o jornalista Ricardo Feltrin comenta o caso da suposta separação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Seria tudo uma grande armação para preservar o patrimônio milionário dos artistas, evitando assim uma queda fatal do casal? Confira tudo nesse vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Passei os dias aqui apurando a história, nas últimas horas, né, não dias, da separação da Virgínia e do Zé Felipe. Ouvi várias pessoas aqui em São Paulo, pessoal da música, em Brasília principalmente. E eu posso afirmar para vocês que 90% do que vocês estão ouvindo falar aí em programas de fofoca, que o Zé Felipe traiu a Virgínia como bailarina, que ele foi visto, estava angustiado, batendo a cabeça na parede, que a Virgínia... É tudo mentira, é tudo plantação da equipe aí dos dois artistas da Virgínia. Que eu posso contar para vocês aqui, essa manobra toda está sendo feita de caso extremamente pensado, até um pouco ingênuo, segundo alguns advogados. Eu vi 3 advogados, um ficou meio assim, nenhum quer se manifestar, óbvio, né, não são do caso, mas pelo menos 2 desses advogados falaram assim, não tem a menor dúvida de que tudo isso que eles fizeram é um jogo de cena relacionado a proteger o patrimônio. Então, essa separação, toda essa história de bailarina, que ele traiu com não sei o quem, porque eles são amigos ainda, foram anunciar em Portugal, tudo isso tem a ver com isso. A CPI do Senado. Gente, segundo minhas fontes me falaram, foi tão vergonhoso aquele dia eu vou até mostrar aqui um trechinho do depoimento da Virgínia, pegou tão mal para o Senado, na hora parecia tudo engraçado, né? Senador fazendo foto, falando, eu ouço seu coração, senadoras, né, fazendo pressão, mas não pedindo. O que aconteceu nesse dia? A senadora Sônia Tronic, não sei nem a pronúncia correta, avisou a Virgínia, ao vivo ali, não avisou no pé do ouvido, não, que ela tem que entregar um relatório das suas finanças, do seu banco, tem que entregar um relatório com relação a jogo. Ou seja, o que ela está pedindo, na verdade? Educadamente, ela pediu a quebra de sigilo da própria Virgínia, porque 90% do patrimônio da Virgínia e do Zé Felipe, que consta é de R$500 bilhão, 90% vem de joguinho. Não vem de produto, não vem da base, a prova de água lá que o Felco experimentou, não depende de nada, depende só de jogo. E aí, orientada por advogados, eles fizeram mais ou menos a mesma coisa que o Gustavo Lima fez lá atrás, quando foi ameaçado. Não tem separação, é uma separação fake, podem até fingir aí ele aparecer em algum lugar, pode esquecer, não tem separação disso daí. Deixa eu mostrar para vocês. Pegou mal para os senadores, porque na hora eles não viram aquela pantomima que estava acontecendo lá, né? Aquela pataquada que foi o depoimento da Virgínia, ela fingindo que se enganou do Canuri, foi chupar o microfone, tudo armado, gente. E agora eles fazem essa separação, por quê? Porque pegam esse R$500 bilhão, ela pode passar quanto ela quiser para o Zé Felipe, e ele, em tese, não seria investigado. E aí o que tiver na conta dela, tudo bem, se forem tirar. Só que não é bem assim. Mas deixa eu mostrar, vou explicar para vocês o que pode acontecer mesmo, mas vou mostrar só uns trechinhos vexaminosos, né, vexatórios disso aqui. Em termos de ação judicial, mas alguns feedbacks em termos de algum questionamento? Não, eu acho que são muitas pessoas, eu não consigo ver. Eu, pelo menos, não vejo. Não vejo nada. De destaque que chegou até mim foi essa, que não seguiu. Bem, sua influência digital alcança milhões de seguidores, tornando-se uma figura central em campanhas publicitárias. Investigações apontam seu envolvimento na promoção de casas de apostas como a Esporte da Sorte. Foi revelado que seu contrato com essa empresa previa o recebimento de uma porcentagem sobre as perdas de seus seguidores em apostas realizadas através de links compartilhados pela senhora, algo em torno de 30%. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores.
Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência, os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Especificamente, seus contratos previam ou prevêem remuneração baseada em percentual de perda dos apostadores que utilizam seus links ou códigos promocionais? Então, até é ótimo falar sobre isso, porque na época saiu na internet, eu não pude responder por questão de confidencialidade, enfim, eu não pude falar e eu apanhei calada, muitas pessoas falando sobre, eu fiquei calada porque eu não pude falar, mas o advogado me instruiu que aqui eu posso falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa. O valor que eles pagaram, leia-se 50 milhões de reais. Então, veja só, se ela tem R$500 bilhão de patrimônio, 10% desse patrimônio foi feito com um único contrato. E vocês viram, o Zé Felipe também anuncia, e curiosamente ele não foi chamado. Ele está dizendo que não teve exatamente isso. Não teve. Cadê? Não tem a possibilidade de ser menor de 18 anos. E quando eu vou postar, eu sempre falo que menor de 18 anos é proibido na plataforma e também coloco a imagem de menor de 18 anos ser proibido. Então eu sempre deixo muito claro que menor de 18 anos é proibido na plataforma. Agora sim, se põe um aviso que é proibido jogar para menores de 18, Não pode entrar. Antes de firmar contratos e iniciar a promoção das casas de aposta, a senhora ou a sua equipe realizaram alguma diligência para verificar a legalidade e a regularidade dessas empresas junto aos órgãos competentes no Brasil? A senhora tinha conhecimento de todas as plataformas que promoveu, se possuía as devidas licenças para operar aqui no Brasil, não? Então, senador, só foram duas, né, que eu fiz. Uma que eu fiz, que é a Esporte da Sorte, e agora que eu estou com outra. Então, só foram duas, e sim, a gente avaliou tudo, foi atrás de tudo, a minha equipe, né, ficou em função disso, a gente olhou tudo e tudo certo. Presentes aqui, isso aqui não é nada com vocês, não estou aqui generalizando, tá? Até porque vocês são senadores sérios, mas eu, como político, eu tenho que falar da classe política. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ela, porque ela não é criminosa, não é bandida. Então, assim, eu estou aqui hoje é para poder falar para a classe política, que moral que a gente tem, a classe política, eu estou falando incluindo eu, tá, presidente? Porque esse dia para trás, semana passada, eu falei no plenário do Senado que isso aqui o Congresso Nacional é uma prostituição, tomei nota de repúdio. Pode entrar até em comissão de ética, então deixar bem claro aqui que eu não estou falando para nenhum senador aqui, estou falando da classe política. Nós não temos moral nenhuma de apontar o dedo aqui para a Virgínia. A CPI que a gente deveria estar focando aqui é do INSS, que roubaram aposentados. Uma CPI que eu topo fazer. A grosso modo, o que ele está falando talvez tenha um fundo de verdade, né? Não é bem o meia-culpa, mas é um ato falho que ele fez. Toda hora aqui, para a classe política, é para falar das emendas parlamentares, que graças a Deus nunca fiz nada errado com as emendas parlamentares. Essa eu topo. Começar a chamar lobista que vem aqui para a porta do Congresso Nacional, fazer logo com emenda, para botar tudo na cadeia. CPI também de rachadinha. Sou doido para fazer CPI de rachadinha, para poder colocar todos os criminosos na cadeia. Então eu quero falar que a política não tem moral para falar da Virgínia. Zero moral. A Virgínia ela é fonte de riqueza. Nós somos fonte de despesa. Nós só traz despesa para a população brasileira. A Virgínia não. Ela traz fonte de riqueza, gera emprego. Fala para mim, isso é uma CPI, gente? Isso é um comportamento de uma CPI? Não, né? Só mais um pouquinho, porque isso aqui vai ficar na história do Senado e da política brasileira. Agora, Virgínia, eu queria falar para você, se tocar seu coração como um cristão, você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Obviamente, ela aceitou o conselho do senador Cleitinho, agora sim ela vai parar, ela vai começar a anunciar apenas comida vegana. Seus pré-treinos, inclusive eu tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Tá? Obrigada. Não, vou falar como cristão. Porque aqui a casa, a gente deveria estar fazendo projeto de lei para banir essa porcaria de jogo. Porque aqui agora aqui eu vou te falar como um pai. Você que é mãe. Porque o cidadão que joga, o coitado que joga, ele nunca ganha, coitado. Ele sempre perde, ele entra no vício que depois não dá conta de sair. Quem ganha com isso mesmo de verdade são vocês que acabam fazendo a propaganda e a banca. Então eu acho que em vez da CPI aqui, a gente deveria estar banindo, presente, esse tipo de jogo para a sociedade brasileira não deixar jogar. Agora, o que acontece aqui no Congresso Nacional, que todo mundo sabe, que fica fazendo projeto para poder ainda tentar regulamentar essa porcaria, flexibilizar. Eu, por mim, acaba. Corta o mal pela raiz. Eu já operei aqui de mais de 53 mil pessoas. Eu tô aqui. Continuar do jeito que está. A gente precisa... Concordo, eu sempre elogio. Nem vou mostrar aqui, como ela chama? Sônia Trone. Alguém depois me fala como que pronuncia. Mas, enfim, o que acontece? Toda desculpa é essa, né, para tentar proteger o patrimônio, manda pro ex-marido, né, ele pode ficar com uma parte, e a notícia é que existe uma chance enorme de a CPI pedir a quebra do sigilo bancário. Já tem um grupo lá tentando botar a mão ali jogar panos quentes, não vamos fazer isso. Mas, em todo caso, ela já está se protegendo, fazendo essa separação a toque de caixa. Então, bailarina, crise no casamento, tudo cascata, gente. Isso é uma manobra, não tem nada de legal, né, por enquanto, só que não é 100% certa. O que pode acontecer, que minha fonte acabou de me falar ontem à noite?
Se por acaso ficar comprovado, vamos supor, ela fica com 10% desses $500 milhão e dá 90% para o Zé Felipe. Ele vai lá, estamos separados, não pode, o dinheiro já dei para ele, inclusive como doação, ela pode fazer um monte de coisa com esse patrimônio. A casa ficou para ele, o iate, o jatinho, etc. Só que, a gente não acredita em político, mas vamos lá que tenha uma investigação séria. Se por acaso a CPI confirmar que houve ilegalidade nos contratos, que houve algum crime cometido aí, não só pela Virgínia, ou, enfim, se tiver ocorrido por mais dos seus sócios, e o Zé Felipe fez usufruto desses bens, ele também entra na roda. Então, é uma separação por precaução. É uma farsa, na verdade, eles continuam juntos, vão continuar juntos, mas é uma separação por precaução, caso a CPI quebre o sigilo bancário da Virgínia. A senadora Sônia pediu que ela entregasse o relatório financeiro dela, mas ela pediu, ela não intimou e não fez a determinação o que a CPI tem direito de fazer.